Qual será o futuro das lojas físicas, hein? Será que o e-commerce vai substituir no futuro breve a nossa compra no campo físico, né? Nas lojas físicas? Qual que é o futuro aí da tua loja? Seja bem-vindo ao podcast Café com Dino. Roda a vinheta! Você está ouvindo Café com Dino. Olá, tudo bem? Eu sou o Dino Gueno, eu sou mentor de vendas e especialista em fazer lojas baterem recorde de vendas. Nos últimos 18 anos, eu venho acompanhando redes varejistas de todo o Brasil e apoiando o seu crescimento, a sua expansão. E essa é uma pergunta muito frequente de todos os meus mentorados, todos os meus clientes, sobre o futuro das suas lojas frente ao e-commerce. Será que o e-commerce, com todas as suas facilidades, agilidades, será que o e-commerce com a sua simplicidade e, claro, conforto da pessoa comprar de casa e ter menos atrito, não ter deslocamento, não ter exposição, ele substituirá as lojas físicas? Ou será que o futuro ainda é incerto e nós não podemos fazer uma previsão? Bom, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista nesse nosso podcast, esse nosso momento em que a gente toma um cafezinho juntos. Então, faz o teu cafezinho daí, porque nessa conversa eu quero que você respire, quero que você pare por um momento e quero que você relaxe comigo aqui no nosso cafezinho. Imagina aí que eu estou com você na tua empresa, imagina que eu estou sentado aí contigo, batendo um papo e tomando um cafezinho, porque é o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou de boa, tomando um cafezinho e conversando com você. Essa é uma discussão bastante importante, bastante interessante, porque ela impacta em vários planos, para um empresário que é dono ou dona de uma rede de lojas, porque o crescimento e a expansão dependem de uma série de decisões. Como é que as grandes redes de varejo crescem? Na real, há um plano para daqui a 5 anos, então elas estabelecem aí uma projeção para 5 anos, elas estabelecem uma projeção de receitas, elas estabelecem uma projeção de ganhos, de lucros, elas estabelecem uma projeção de número de clientes ou de participação de mercado. E a partir disso se faz o plano de 5, 4, 3, 2, 1. E quando você faz essa projeção, é preciso tomar uma decisão, Quanto dessa projeção vai vir do e-commerce e quanto dessa projeção vai vir das lojas físicas. E aí começa essa discussão, Tem futuro para as lojas físicas? Tem futuro para essa expansão física? Ou o futuro pertence exclusivamente ao e-commerce? Antes de te responder qual é o meu ponto de vista sobre isso, eu preciso comentar uma coisa que é muito importante, do ponto de vista de comportamento de consumo. Além de ser um mentor de vendas, eu ainda tenho o prazer de atualmente ser professor de comportamento de consumo da SPM em São Paulo, que é uma das melhores escolas de marketing do Brasil. Lá na SPM, lá nessa disciplina de comportamento de consumo, uma das primeiras coisas que a gente entende é que consumidores não seguem um padrão. Então, todas as vezes que você quer encaixotar o seu consumidor, todas as vezes que você quer padronizar, dizer, não, agora todo mundo vai para cá, não, agora todo mundo vai para lá, na real você tá fazendo um exercício talvez até inocente, ou inexperiente de como é que as coisas funcionam. Você não pode determinar, e ninguém pode determinar, que todos os consumidores vão se comportar de uma única maneira. Seria muita inocência nossa, seria muita presunção, talvez nossa, dizer que todas as pessoas vão agir da mesma forma. Veja, se você olhar ao redor, entre os seus amigos, entre as pessoas que você conhece, entre os seus clientes, entre o seu meio, você vai perceber que as pessoas são completamente distintas, você vai perceber que as pessoas se comportam de maneira diferente, você vai perceber que as pessoas agem de maneira diferente, porque as pessoas agem especialmente orientadas pelo seu estilo de vida. E o que é o estilo de vida? O estilo de vida é a maneira como os consumidores escolhem gastar o seu tempo e o seu dinheiro. Então, o estilo de vida é a maneira como os consumidores escolhem gastar o tempo e o dinheiro. O estilo de vida determina como a gente compra, o que a gente compra, quanto a gente gasta. Por isso que algumas pessoas você olha e fala, cara, essa pessoa nem tem casa e está fazendo isso, a pessoa nem tem carro, mas está com um celular de última geração. Por quê? Porque a sua mente está fazendo um pré-julgamento meio idiota, na verdade, Porque quem é você na fila do pão para determinar o que as pessoas vão comprar, como elas vão gastar o dinheiro delas, enfim. Ser quem na fila do pão?
Então é preciso entender que o estilo de vida é mais importante do que o quanto a pessoa ganha. E isso vai ser muito determinante para a resposta a essa pergunta, né? Qual que é o futuro das lojas físicas? Porque na real, os consumidores eles não seguem um padrão. As pessoas elas se orientam por padrões absolutamente distintos. E o mesmo consumidor pode ter vários padrões. Eu vou te dar um exemplo. Talvez aí onde você mora tenha um atacadão. Atacadão, um lugar de comprar barato, o maior atacadista do Brasil, tal, gigantesco, negócios milionários, bilionários na verdade. E você sabe, o posicionamento do atacadão é lugar de comprar barato, você vai lá e você tem preço super baixo, mas você não tem serviço. Ou seja, você mesmo tem que empacotar, levar no seu carro, é calor, aquela confusão, fila, né? Eu não sei agora, mas no passado eles nem aceitavam cartão, era só dinheiro e débito, uma coisa assim. E aí na sua cidade, assim como na minha, deve ter um supermercado mais bacana, um supermercado, digamos, de serviço, em que as coisas são muito mais caras, mas aí você tem frutas altamente selecionadas, produtos importados, serviços incríveis, né? O açougueiro, se você escolhe lá uma carne X, o açougueiro limpa essa carne, pica para você, entrega ela bonitinha, né? O rapaz do pacote, uma moça do pacote leva até seu carro, até sua casa, né? Aqui onde eu moro tem um supermercado que os pacoteiros, né? Aquele time bacana dos meninos do caixa, leva os produtos até a prateleira do cliente, se for um idoso, né? Coloca dentro da casa dele. Então, percebe que você está pagando por isso. Por que eu te falo isso? Porque um mesmo consumidor pode, numa segunda-feira, ir lá no Atacadão e comprar barato produtos de limpeza, os produtos do mês todo, e no final de semana ir nesse supermercado bacana para comprar um risoto, né, um arroz para um risoto, um vinho, ou seja, você não pode dizer que o consumidor é do atacadão ou do supermercado bacana. No momento ele pode estar do atacadão e depois estar, né, no lugar bacana, no supermercado bacana. O que eu quero te dizer é que os consumidores não seguem um padrão e que dentro de cada consumidor existe uma série de consumidores diferentes. Depende do motivo de compra, depende do objetivo daquela compra. Então, essa construção que eu fiz até aqui, essa ideia que eu estou te expondo, ela é para te mostrar, para te provar por A mais B que não existe um padrão. Que todo mundo que fala assim, olha, agora todo mundo vai comprar assim, agora ninguém mais vai comprar assado, agora o futuro é só do canal X. Das duas, uma. Ou é uma pessoa inocente, ou seja, ainda não entende as dinâmicas de mercado e a dinâmica da vida mesmo, né? Ou é alguém que não está sendo sincero com você, né? Das duas, uma, eu me afastaria dessas pessoas, né? Eu me afastaria dos profetas do Apocalipse. Não, agora tudo é desse jeito. No futuro tudo será assim. Mas como que a pessoa pode prever o futuro, entende? Todas videntes pelas cartomantes. Não dá para prever o futuro. A gente consegue ver tendências, né? A gente consegue perceber, identificar e decodificar tendências. E esse é o grande papel do marketing, né? A gente fala que marketing é entender para atender, porque quando você entende as tendências, você volta e ajusta estratégias, né? Para que a empresa esteja bastante direcionada aí para as tendências. Mas a gente não consegue prever o futuro, a gente consegue, de fato, ler algumas tendências. O fato é, todo mundo que fala que no futuro vai ser assim ou vai ser assado, das duas uma, ou é inocente ou está mentindo para você, porque nós não conseguimos entender precisamente o futuro. Mas se a gente começar a juntar o quebra-cabeças aqui que eu estou montando para você, que é o seguinte, se não dá para prever o futuro, de forma precisa pelo menos, se os consumidores não seguem um padrão, qual é o futuro ou qual que é o destino das lojas físicas? Bom, eu quero colocar mais um elemento antes de dar a minha resposta. E acredite em mim, eu não estou enrolando aqui, tá? Nesse nosso café eu não estou enrolando, não. Eu só estou colocando uma série de elementos para que você possa tirar suas conclusões. Para que você que é dono ou dona de lojas ou rede de loja e está no momento de expansão, e quer crescer, e quer ver sua empresa crescer, possa ter mais elementos para tomar decisão. Um outro elemento interessante dessa história toda é perceber o que os grandes estão fazendo, né? Então, por exemplo, quando você observa o Magazine Luiza, que se tornou aí o maior vendedor do Brasil, né? Está se tornando a nossa Amazon brasileira, o maior marketplace, um crescimento extremamente expressivo durante a pandemia. O fato do Magazine Luiza ser grande no digital, ter comprado várias startups, ter estruturado o seu crescimento investindo em inovação e tecnologia, comprado várias soluções, né,
desde plataformas de mídia, passando por soluções logísticas, passando por soluções de pagamento, ou seja, eles foram integrando não só os players que estão lá vendendo, mas eles estão integrando até a indústria. Não sei se você sabe, mas a Magazine Luiza trouxe uma solução para quem é indústria e quer vender direto para o consumidor final por meio do Magalu. Então, mesmo o Magalu, que cresceu incrivelmente nos últimos anos, e especialmente durante a pandemia, ele não parou sua expansão, ele desacelerou um pouco a expansão, mas não parou sua expansão de lojas físicas e não perdeu o foco das lojas físicas. Por quê? Por que você acha que isso acontece? Para e pensa aí. Eu aprendi por que isso acontece quando eu fiz um estudo de caso da Polishop. A Polishop é uma outra rede brasileira que nasce do telefone, né, que nasce as televendas, muito antes do e-commerce, ela era televenda, você lembra? Lá no passado ela começa com 7-day diet, com aquelas dietas e tal, e vendia pelo telefone, depois começou pelo e-commerce. E o que eles entenderam, né, lá atrás? O brasileiro era muito desconfiado, o brasileiro tinha medo de comprar na internet, o brasileiro tinha medo de comprar pelo telefone, né? Hoje a coisa está mais comum, né? Hoje a gente confia mais, mas imagina isso há 10, 15 anos atrás. E eles entenderam que se eles tivessem pontos de venda físicos, eles alavancariam a venda pelo telefone e pelo e-commerce. Por quê? Porque o consumidor, ao ver uma loja, ele confia mais numa marca. Então o consumidor, quando ele vê que aquela marca que está anunciando na TV, que está impactando ele no digital, que está impactando ele no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, ela existe na vida real, ele confia mais. Porque inconscientemente ele fala, bom, se der algum problema eu tenho para onde correr, né? Se der algum problema eu tenho onde bater lá, oi, tudo bem? Meu produto deu problema. Por mais que o sistema de troca não seja esse, né? Você sabe que a troca pelo e-commerce é de outra forma. Mas o fato de existir uma loja física ali, várias lojas físicas, no caso da Polishop são centenas, da Magalu são quase 1.000, se eu não me engano, transmite mais confiança para a venda no e-commerce. E um dado curioso sobre a Polishop, e isso é um dado público, porque o João Apolinário, presidente do Polishop, já falou sobre isso algumas vezes, é que quando o consumidor, por exemplo, compra no site para retirar na loja Polishop, em 36% dos casos ele faz um upsell. Né? Eu imagino que você que é empresária, dono de loja, esteja íntimo ou íntima do conceito de upsell, mas upsell é quando o cliente vai por um produto ou compra, inicialmente está querendo comprar um produto e compra o mais caro, ele faz um upsell, ele faz um up na sua compra. Então, em 36% dos casos dos clientes que compram no site da Polishop e vão retirar em loja, chegando na loja eles veem outros produtos ou veem um modelo um pouquinho mais avançado daquele produto que ele havia comprado pelo site e ele faz uma troca positiva para a empresa e para ele também, que é um upsell. Então, o que eu quero que você realize agora, né, que você pense agora nesse nosso café aqui, é o quanto ter a loja física fortalece o e-commerce e o quanto o e-commerce abre caminhos para uma expansão de carteira de clientes, ou seja, novos clientes que não comprariam daquela marca, seja porque aquela marca não está no seu caminho, não está na sua rota, aquela marca não está na sua cidade, por exemplo. E ao mesmo tempo, como o e-commerce fortalece a loja física, porque ele abre caminho para que consumidores comecem a comprar no site, retirem na loja, ou usem um site de catálogo, mas comprem na loja, ou vão até a loja, olham, experimentam, voltam e compram no site. Eu acho que essa altura aqui do nosso café, depois dessa introdução que eu fiz aqui para você já esteja entendendo o papo. Eu acho que essa altura do campeonato você já está entendendo onde eu quero chegar. Você percebe que essa divisão entre loja física e site ou e-commerce, né? Essa divisão entre loja física e loja virtual, ela só existe na cabeça de quem não entendeu o jogo ainda. Essas divisões entre loja física e loja virtual, entre e-commerce e ponto de venda físico, ela não existe mais. Ela foi derrubada há muito tempo. O que a pandemia fez foi jogar milhões, na verdade, de consumidores para
a experiência do digital, que muitos resistiam, seja por preguiça, seja por hábito, seja por outras resistências naturais, né? Uma das barreiras ao e-commerce no Brasil é a desconfiança que a gente tem, né? Nas instituições, a gente tem medo de cair num golpe, a gente tem medo de que a entrega não chegue, que o correio não seja eficiente, enfim. N medos, N barreiras impediam que as pessoas comprassem no e-commerce antes da pandemia. O que a pandemia fez cara, as lojas estão fechadas, você precisa comprar, então bem-vindo ao mundo real, dá para comprar só pelo e-commerce. Então, durante um tempo, muitas pessoas compraram pelo e-commerce e com isso elas experimentaram como é fácil, como é simples, como é rápido. E muitas pessoas perderam esse preconceito e, ao mesmo tempo, as pessoas entenderam que não existe mais essa divisão entre loja física e loja virtual, entre e-commerce e ponto de venda. Tudo é um grande ponto de venda e deve estar integrado. Quem vem da escola das redes, né? Eu atuei por mais de 18 anos como estrategista de vendas de redes varejistas e atualmente acompanho nas minhas mentorias aí centenas de empresas que são redes de loja no Brasil. Quem vem dessa escola que era apenas de lojas físicas tem uma certa dificuldade em entender essa divisão, porque pensa muito operacionalmente, né? Não, peraí, como é que eu vou integrar os estoques? E se o cara clica lá e compra um produto e ele está na minha prateleira ou no meu estoque, como é que isso vai se dar? Olha, fica tranquilo. Né? Tem gente que tem esses receios, né? E não expandiu ainda a venda pelo canal digital com receio de questões operacionais. Mas o lance é que a tecnologia avançou muito, as soluções avançaram muito. A própria pandemia fez com que milhares de soluções, de hubs, de soluções de conexão entre sistemas, entre soluções logísticas, soluções de pagamento, soluções de operação. Nossa, é impressionante o que aconteceu nos últimos 12 meses, sabe? Eu não sei quando você está me ouvindo, talvez você está me ouvindo aí do futuro. Eu estou gravando esse podcast no início do ano aqui de 2021, mas talvez você está me ouvindo no futuro. E aí no futuro possa ser, inclusive, melhor, mais fácil do que é hoje, mas hoje é muito mais fácil, né? Existem muitas soluções, existem muitas possibilidades para digitalizar a venda. O ponto é, quem vem do universo físico enfrenta uma certa resistência própria, né? Mental, da dificuldade de entender o potencial. E da dificuldade técnica também, mas a boa notícia é que muita coisa já foi resolvida. O próprio avanço do Magazine Luiza e o avanço do Mercado Livre no Brasil, que é o outro player gigantesco, né? Não sei se você sabe, mas atualmente, quando eu gravo esse podcast, mais de 400 milhões de visitas acontecem por mês no Mercado Livre. Tem noção do que é isso? 400 milhões de pessoas visitam o Mercado Livre. É quase 1,5 vezes a população brasileira entrando no Mercado Livre todo mês. Imagina um grande shopping, né? O Mercado Livre é um grande shopping, um marketplace. O Mercado Livre é um marketplace, o Magalu é um marketplace. Né? É como se fosse um grande shopping. Tem 400 milhões de pessoas entrando nesse shopping. Lá dentro tem muitas lojas. Essas lojas são as empresas que vendem lá dentro. Então, percebe como as possibilidades são infinitas, incríveis, e elas não interferem na loja física, ao contrário, elas potencializam a loja física. Então, essa discussão sobre o futuro da loja física, na minha opinião, ela está muito mais ligada ao entendimento de que não existe mais divisão entre físico e virtual. Essa divisão só está na cabeça de quem era do físico e não conseguiu ainda entender como opera o virtual, ou de quem só veio do virtual e ainda não sabe o papel da loja física. Então, qual que é o papel da loja física, né? O que sobra para a loja física? Se o virtual é mais rápido, se o e-commerce tem custo de operação menor, mas também, em média, tem margens menores, né? À medida que há muito mais comparação de preço no e-commerce, há muito mais... Existem os comparadores de preço, como o Zoom, Buscapé, né? O próprio Google funciona um pouco nesse sentido. Então você trabalha com margens um pouco menores no e-commerce, mas você tem a escala, você tem a possibilidade de vender para o Brasil, para o mundo todo, né? Mas o que quem é do e-commerce e não teve a expertise do físico, como eu, por exemplo, tive, né? Eu já fui gerente de marketing, estrategista de vendas de uma rede de 250 lojas, depois de uma rede de 820 lojas em todo o Brasil, em 20 estados brasileiros. Então, quem não teve essa experiência não percebe a força da loja, a força do ponto de venda. Você lembra que eu falei agora há pouco que consumidores não seguem um padrão, né? Consumidores não têm um padrão. Existem milhões de padrões. Uma coisa que muitos consumidores nunca vão abrir mão é da delícia que é comprar.
Vamos combinar uma coisa entre nós aqui? Comprar é maravilhoso, comprar é delicioso, né? Comprar é uma atividade prazerosa porque comprar é um ato social. A gente compra porque a gente está feliz, a gente compra porque a gente está triste, a gente compra porque a gente está entediado, a gente compra porque a gente está excitado, a gente compra porque a gente quer se autopresentear, a gente compra porque a gente quer impressionar alguém, a gente compra porque a gente tem um vazio e a gente não sabe o que fazer com esse vazio e a gente, enfim, a gente compra por motivos práticos, porque quebrou, porque queimou, porque, sei lá, estourou um cano. Olha só o local onde o cano d'água acabou se rompendo. O ponto é, existem diversos motivos pelos quais a gente compra e é muito prazeroso comprar. E por mais que a experiência do e-commerce avance, e eu adoro comprar no e-commerce, eu particularmente sou um consumidor frequente do e-commerce, existem, primeiro, alguns setores que têm dificuldade de introdução no e-commerce. Então imagina você, esse prazer de escolher um hortifruti, por exemplo, né? De cheirar uma fruta, de comprar um tempero, de tocar, coisas que precisam ser tocadas. Um computador, um celular, tem várias coisas que a gente compra, um móvel, a gente compra, enfim, pela internet de boa. Mas você vai comprar um colchão especial, você vai comprar uma roupa de cama, você vai comprar uma toalha, você vai comprar um hortifruti. Existem alguns tipos de compras que podem ser feitas perfeitamente pela internet, mas é muito mais prazeroso comprar pelo e-commerce, pela loja física. Então, você deve, a essa altura do campeonato, deve estar percebendo que, primeiro, não existe um padrão. Segundo, não precisa eliminar o outro. Terceiro, haverá experiências de compras que vão ser insuperáveis no físico. E haverá experiências de compra que vão ser insuperáveis no digital. A discussão, então, não é se eu vou para o físico ou se eu vou para o digital. A discussão para uma rede de lojas que quer ter um futuro nesse mercado competitivo, nesse novo consumidor, é como eu vou ser excelente no físico e excelente no digital. Como é que eu vou proporcionar ao meu consumidor a melhor experiência no físico e no digital sem barreiras, né? O que a gente chama de omnichannel, ou seja, que o cliente nem perceba que ele mudou de canal, se ele quer comprar no site, tirar na loja, quer experimentar na loja e comprar no site de dentro da loja. Se o cliente quer ir até a loja experimentar, sair, ir para um café e ali entrar no site, enfim, não importa. O futuro está na melhor experiência para o cliente. O futuro não, na verdade o presente, né? Mas como o tema desse Café com Dino é o futuro das lojas e tal, o futuro e o presente também estão em como você vai proporcionar, como a sua rede de lojas vai proporcionar para o cliente a melhor experiência possível em qualquer canal, seja numa loja virtual, seja nas lojas físicas e seja também no aplicativo, por exemplo, ou numa venda assistida, sei lá, por WhatsApp. Percebe que enquanto o e-commerce tem todas as suas vantagens de escala, de rapidez, de simplicidade, de automações, a loja física também tem suas vantagens de experiência, de contato humano, porque é na loja que o contato humano acontece. É na loja que a experiência humana acontece. É na loja que uma pessoa está diante de outro ser humano recebendo atenção, carinho, um minuto de conversa, uma sondagem bem feita. Inegavelmente, a loja tem capacidade de oferecer uma experiência melhor, porque ela introduz o cliente num ambiente, num espaço em que o cliente se sente bem, né? Trabalhando os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. E a loja tem, por esse motivo, mais condições de aumentar o ticket médio, de aumentar o produto por atendimento, porque toda essa investigação do vendedor, toda essa condução do ambiente, ela leva as pessoas a gastarem um pouquinho mais. Então, por que escolher entre uma e outra? Uma rede de loja que está em expansão, ela não tem que escolher entre físico e digital, ela tem que ter um plano para daqui a 5 anos, e esse plano deve conter qual é o percentual desse faturamento desejado que vai vir de canais digitais e qual é o percentual que vai vir de canais físicos. E como nós vamos tornar os dois absolutamente integrados, sem barreiras para o nosso cliente, de modo que a gente possa oferecer a melhor experiência de compra, seja em qual canal for. A melhor experiência de compra sem atrito, sem demora, sem estresse. Se o cliente quiser trocar é rápido, se o cliente quiser pagar em 2, 3 meses de pagamento é possível, que se o cliente quiser saber mais informações, ele tem um atendimento rápido, que se o cliente quiser provar é super possível e é fácil. O futuro do varejo não está ligado a dados e tecnologia. O
futuro do varejo está ligado a uma experiência melhor para o consumidor. O futuro do varejo está ligado a uma experiência melhor para o consumidor, não importa a área, não importa o segmento do varejo, não importa a região, não importa se a empresa tem 30 anos, 60 anos ou tem 1 ano. O futuro do varejo pertence a quem entender que no final das contas a compra é uma etapa de um relacionamento e que é preciso se relacionar da melhor forma possível com os consumidores. Está mais ligado como as pessoas se relacionam com uma marca, em como elas reconhecem os seus desejos, as suas necessidades e como elas têm esses desejos e necessidades atendidas por marcas que são orientadas para estes consumidores. Então, o futuro da sua expansão, da sua rede de lojas, está ligado diretamente a desenvolver uma competência de expandir a sua venda no digital e oferecer cada vez mais uma melhor experiência no físico, destruindo, acabando, encerrando com qualquer barreira que possa existir entre esses universos, porque o universo é um só, já que o consumidor que escolhe é um só. E por isso eu te desejo que você, a partir de agora, comece a observar, e comece a pesquisar mais, e comece a buscar mais apoio e aprender mais sobre tanto a expansão pelos meios digitais, quanto a melhor experiência no físico. E continue me acompanhando aqui nesse Café com Dino. Espero que eu tenha a oportunidade de tomar muitos cafés com você e bater muitos papos agradáveis como esse. Quero aproveitar e te convidar. Se você ainda não me segue no Instagram, depois me segue lá, @DinoGueno. Diariamente eu respondo perguntas e eu compartilho estratégias para redes de loja em expansão. E se você gostou desse podcast, se você gostou desse nosso café, compartilha com um amigo ou com uma amiga que é dono ou dona de lojas ou rede de lojas. Vamos espalhar essa mensagem e fazer com que mais varejos brasileiros entendam esse novo consumidor e tenham um lugar no futuro. Forte abraço e até o nosso próximo Café com Dino. Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoGueno.